Assim que o K-pop explodiu, os dramas coreanos vieram com tudo em cima deles e hoje eles são os mais vistos aqui no Brasil. Não é por menos, não é só por causa do K-pop não. As produções coreanas são incríveis e eu vou contar um pouco delas pra vocês hoje. Bem-vindos ao Dramaria! Eu sou a Mari e pra mim os K-dramas são os contos de fadas da atualidade. As produções encantaram os brasileiros, mas não é por menos, né? Eles seguem uma fórmula mágica e eu vou contar um pouco pra vocês dessa fórmula aí, o que faz os K-dramas tão viciantes e por que as pessoas gostam tanto deles. Além das produções impecáveis que estão cada vez melhores, a Coreia ela realmente investe nas produções de entretenimento já faz muito tempo. Esse foi um plano aí do governo da Coreia e, bom, deu muito certo, né? As produções elas sempre são assim muito agradáveis e muito visualmente lindas, né? A gente fica perdido naquele mundo. Além disso, temos o quê? O Príncipe Encantado. Eles não são homens reais, porque aqueles protagonistas, eles são o quê? Construídos em cima de um estereótipo do homem perfeito, do príncipe encantado mesmo, do cara sem defeitos. E é tudo muito mágico. A gente assiste K-drama e fica o quê? Iludido pelo cara que é perfeito. A gente fica iludido pelo aquele relacionamento que na maioria das vezes não pode acontecer, mas o amor é tão maior do que aquilo. E eles trazem esses contos de fadas para um contexto real. Os dramas coreanos, eles são séries que normalmente não tem mais de uma temporada. Normalmente eles têm aí entre 12 e 16 episódios, depende do drama, pode chegar até uns 24. Normalmente os episódios têm em torno aí de uma hora e meia. Se a gente fala das personagens femininas, antigamente era muito mais fácil a gente ver um estereótipo da mulher coreana mesmo. A gente ainda vê, mas agora, como o público é muito internacional, eles começaram a transformar isso e trazer personagens mais fortes, menos estereotipados. Claro que, como eu sempre falo, né, não cabe a nós mudar uma sociedade inteira. Por que que os dramas coreanos nos envolvem neles de um jeito que a gente é sugado pra dentro? É pela forma que as histórias são contadas. Elas são contadas de um jeito que tu não se envolve apenas com as histórias do protagonista, da vida do protagonista. Normalmente são desenvolvidas a história do protagonista, da família do protagonista, dos antagonistas, sabe? Tudo é sempre muito bem contado. Eles fragmentam esse universo e a gente fica perdido dentro dele, porque a gente não conhece só uma história ou outra, a gente não tá focado só no protagonista, a gente tá focado em todo ao redor dele, em tudo que influencia pra que aquela história aconteça. E eu acho que isso é o principal ponto dos K-dramas. Agora, se eu for falar de uma coisa que eu sempre achei muito estranha, é o quão mirabolantes e exageradas são as histórias dos dramas coreanos. Não é só o cara que matou o pai do outro cara. É o cara que matou o pai do outro cara, que era irmão do amigo do cara, e a filha se apaixona pelo filho do cara que morreu. Tu já começa pensando como que essa gente vai ficar junto. Se a gente falar de drama coreano, a gente não pode deixar de falar das trilhas sonoras. Elas são, assim, 50% do drama. As trilhas sonoras, elas são muito bem pensadas. Normalmente, elas são até cantadas pelo próprio elenco, como se fosse, assim, aquela fórmula do grupo de K-pop. Cada grupo tem o seu universo, tem as suas cores, por isso que tem a sua torcida, né? Porque cada um tem a sua personalidade. E os dramas coreanos, eles também têm muita personalidade, cada um deles. Eu sou muito apaixonada pelas trilhas sonoras dos dramas coreanos, de verdade. Além disso, tu consegue conhecer muito da cultura coreana, do dia a dia mesmo. Apesar de serem contos de fadas, eles são contos de fadas dentro do contexto cultural. Por hoje é só, no final da semana vou trazer o quê? Um pouco de My Mister pra vocês que estou terminando de assistir, então fiquem ligados aqui no canal.